Sejam todos muito bem-vindos ao programa Troca de Ideias especial, aqui falando sobre Sistur. Hoje nós vamos falar sobre o subsistema de produção no Sistur. Com vocês, professor Mário Beni. Vamos falar hoje sobre o subsistema da produção no Sistur, que se traduz como a combinação dos fatores de produção no Sistur. Subsistema de produção no Sistur refere-se à forma como os fatores de produção são combinados para gerar bens e serviços turísticos, determinando o volume e a qualidade da oferta turística. A oferta turística vai além de simples produção de serviços, abrangendo também instalações, equipamentos, recursos e atrativos turísticos, que constituem os insumos básicos do sistema. O processo produtivo do turismo corresponde, portanto, à própria estrutura organizacional da atividade turística. Nesse contexto, os fatores de produção são integrados para formar o produto turístico, que é disponibilizado no mercado e consumido por uma demanda diversificada. Para compreender esse processo, é fundamental analisar o patrimônio turístico nacional, o conjunto de empresas do setor, a capacidade instalada e seu nível de utilização. E também a influência da demanda turística, especialmente marcada pela sazonalidade. A eficiência do sistema depende diretamente da existência de uma infraestrutura de apoio adequada, incluindo transporte, comunicação, saneamento e serviços básicos de natureza pública. Além disso, destaca-se o papel da superestrutura, que corresponde à organização institucional, pública ou privada, responsável por regular, coordenar e viabilizar a produção e comercialização dos produtos turísticos. Essa superestrutura integra a infraestrutura e o conjunto de facilidades turísticas. O funcionamento do sistema produtivo do turismo exige presença de uma demanda real ou potencial, materializada nas atividades turísticas realizadas pelos indivíduos e seus deslocamentos. A lógica do sistema pode ser sintetizada na seguinte relação: atrativos turísticos mais facilitadores turísticos igual a atividades turísticas. Por fim, o produto turístico possui características específicas que o diferenciam de outros bens. É intangível e temporal, consumido no momento da produção, não pode ser estocado, transportado ou recuperado, é altamente dinâmico e instável, influenciado por preferências e tendências. Apresenta demanda elástica por ser considerado um bem não essencial. O subsistema de produção no turismo revela um sistema complexo, interdependente e sensível à demanda, no qual a eficiência depende de articulação entre recursos, infraestrutura, superestrutura e mercado, evidenciando a natureza sistêmica do turismo. Professor, fala um pouquinho para nós sobre o papel da infraestrutura de apoio na eficiência do processo produtivo do turismo. Na verdade, a infraestrutura de apoio se traduz no transporte, na comunicação, no saneamento básico, nos serviços públicos. É fundamental para garantir a operacionalização e a fluidez da atividade turística.
Sem ela, mesmo que existam atrativos e serviços, o turismo não se desenvolve de forma eficiente. Diferencia para nós infraestrutura e superestrutura no contexto do Sistur e explique sua relação com o subsistema de produção. A infraestrutura refere-se aos elementos físicos e operacionais que sustentam o turismo: transportes, energia, saneamento. Já a superestrutura corresponde ao conjunto de instituições públicas e privadas responsáveis pela organização, regulação e coordenação do setor turístico. No subsistema de produção, ambos são complementares. A infraestrutura viabiliza a operação e a superestrutura garante a gestão e articulação do sistema. Qual a importância da demanda turística para o funcionamento do subsistema de produção do turismo? A demanda turística é essencial porque justifica e sustenta a produção de bens e serviços turísticos. Sem a demanda real ou potencial, não há consumo, o que inviabiliza economicamente o sistema. Além disso, a demanda influencia diretamente a utilização da capacidade instalada e está sujeita à sazonalidade, impactando a dinâmica produtiva. Professor, quais são as características do produto turístico? E explica para nós como elas impactam, essas características impactam a gestão da atividade turística. O produto turístico possui características específicas. É intangível, perecível, não estocável, não transportável e altamente dependente do tempo. Essas características exigem uma gestão eficiente, especialmente no planejamento da oferta, pois produtos não consumidos representam perda irreversível. Além disso, a alta elasticidade da demanda torna o setor sensível a fatores externos, como tendências, renda e crises ambientais e de outras naturezas. Ou seja, determinados produtos turísticos eu não posso colocar na prateleira e vender amanhã, né? Eu tenho que produzir Sim, e vender hoje. exatamente. Voltando ao texto. As unidades de bens e serviços turísticos. Essas unidades produtivas de bens e serviços turísticos constituem parte fundamental do sistema de turismo, do Sistur, sendo responsável pela organização da produção turística conforme sua especialização técnica e função específica no mercado. Essas unidades geram simultaneamente fluxos econômicos envolvendo receitas e pagamentos aos fatores de produção, como trabalho, capital e recursos naturais, atendendo às diversas necessidades dos turistas. Também transporte, hospedagem, alimentação, lazer, entretenimento, entre outros. Cada unidade produtiva opera com base em uma função de produção que define suas possibilidades produtivas, os recursos utilizados, as limitações técnicas e o grau de flexibilidade frente às condições de mercado. Essas unidades não atuam de forma isolada, mas estão inseridas no sistema econômico, mantendo relações de interdependência com outros setores, tanto na compra quanto na venda de bens e serviços. Um elemento central para seu funcionamento é a existência da infraestrutura básica, considerada uma pré-condição para investimentos turísticos. Essa infraestrutura, como estradas, saneamento, energia e serviços públicos,
viabiliza o desenvolvimento da atividade turística e amplia o acesso a regiões e recursos ainda não explorados. As vantagens obtidas a partir desse contexto, como melhorias operacionais e ganhos indiretos, são chamadas de economias externas, que favorecem o desempenho das empresas. O nível de integração das unidades produtivas ao sistema econômico pode ser analisado por meio de análise de insumo-produto, que mede as relações de compra e venda entre os diferentes setores. Além disso, essas unidades estão inseridas em um contexto institucional e jurídico, sendo reguladas por normas legais, normas comerciais, civis, trabalhistas, o que condiciona seu funcionamento, suas relações e sua atuação no mercado. Por fim, destaca-se a importância da produção de indicadores estatísticos fundamentais para estudos de mercado, planejamento turístico, formulação de políticas públicas e avaliação de impactos econômicos e sociais do turismo. As unidades de bens e serviços turísticos configuram-se como nós operacionais do sistema turístico, articulando produção, mercado e estrutura institucional. Seu desempenho depende da interação entre infraestrutura e ambiente econômico, regulação e integração setorial, evidenciando a natureza sistêmica e interdependente do turismo. Frisando para nós, professor, o que são as unidades produtivas de bens e serviços turísticos no contexto do Sistur? São os agentes econômicos responsáveis pela produção e oferta de bens e serviços turísticos, organizados conforme sua especialização técnica, como hospedagem, transporte, alimentação e lazer, entretenimento, entre outros, integrando o sistema turístico e atendendo às necessidades dos turistas. Qual é a importância da função de produção para as unidades turísticas? A função de produção define as possibilidades produtivas da empresa, os recursos utilizados, as limitações técnicas e o grau de flexibilidade frente ao mercado, orientando a eficiência e a capacidade de adaptação da unidade produtiva. Por que a infraestrutura básica é considerada uma pré-condição para investimentos turísticos? Porque a infraestrutura envolve estradas, saneamento no destino, energia, água, serviços públicos. É essencial para viabilizar a operação das empresas turísticas, permitindo o acesso a destinos e garantindo as condições adequadas para o desenvolvimento da atividade turística. O que são economias externas no contexto das unidades turísticas? São os benefícios indiretos que as empresas recebem a partir do ambiente externo, como melhorias na infraestrutura e nos serviços públicos, que aumentam a eficiência operacional sem custos diretos para a empresa. Qual é a função da análise de insumo-produto no turismo? A análise de insumo-produto serve para identificar e medir as relações de interdependência entre os setores econômicos, analisando os fluxos de compra e venda entre as unidades produtivas e seu nível de integração no sistema econômico. Voltando ao texto.
a dinâmica do processo produtivo no turismo. O turismo, embora possua características próprias, pode ser analisado como qualquer outro setor econômico, seguindo as etapas do processo econômico geral: produção, distribuição e intercâmbio. O processo produtivo turístico baseia-se na exploração dos recursos e atrativos naturais e culturais, combinados com fatores de produção, como trabalho, capital, tecnologia. Esse processo ocorre por meio de empresas prestadoras de serviços, resultando no chamado produto turístico, que é um conjunto integrado de bens e serviços. Esse produto é caracterizado por natureza agregada e interdependente, pois envolve diversas empresas que atuam de forma articulada. A ausência ou falha de um dos componentes pode comprometer toda a oferta e até a competitividade do destino turístico. No que se refere à distribuição, o turismo apresenta limitações na identificação clara de como os bens e serviços são consumidos por diferentes segmentos de mercado. Já o intercâmbio ocorre por meio de venda desses produtos aos consumidores, com a particularidade de que, no turismo, a produção e consumo acontecem simultaneamente e no mesmo local, embora, em alguns casos, a venda possa ocorrer antecipadamente, como nas agências de viagem. O produto turístico apresenta características específicas, como intangibilidade e impossibilidade de estocagem, instabilidade da demanda, heterogeneidade e simultaneidade entre produção e consumo. Além disso, podemos destacar 4 características centrais: a complementaridade, que são os serviços interdependentes e formam uma experiência única para o turista. A qualidade depende da interação entre múltiplos prestadores de contato direto com o cliente, envolvendo aí, como exemplo, a cidade de São Paulo, que recebe um fluxo muito grande de turistas que vêm em busca de saúde, de odontologia e outras atividades, e que são considerados turistas que se beneficiam de um grande centro médico hospitalar. Qualidade depende também da interação entre múltiplos prestadores e do contato direto com o cliente. Concentração do espaço temporal, a atividade ocorre em locais específicos e em períodos determinados. Participação do consumidor, o turista influencia diretamente a construção do produto, exigindo personalização e qualidade. A dinâmica do processo produtivo no turismo evidencia um sistema complexo, integrado e altamente sensível à coordenação entre agentes, no qual a interdependência, a simultaneidade e a centralidade do consumidor são elementos-chave para a competitividade e a sustentabilidade dos destinos turísticos. Por que o produto turístico é considerado um produto interdependente e quais são as implicações dessa característica para a gestão dos destinos turísticos? O produto turístico é interdependente porque resulta da integração de múltiplos serviços e bens: transporte, hospedagem, alimentação, lazer, recreação, entretenimento.
oferecido por diferentes agentes, envolvendo também a prestação de serviços, por exemplo, de saúde, entre outros. O turista percebe a experiência como um todo indivisível e não como partes isoladas. As falhas em um único componente compromete toda a experiência. É importante destacar as implicações. As falhas em um único componente comprometem toda a experiência. Exige coordenação e governança integrada entre os atores do destino. Reforça a importância da gestão sistêmica, o SISTUR. Qual a relação entre produção e consumo no turismo e quais os seus impactos na gestão da oferta turística? No turismo, a produção e consumo ocorrem simultaneamente e no mesmo lugar, o que impossibilita o armazenamento do produto. Então, isto gera impactos na gestão, necessidade de planejamento preciso, de capacidade instalada, perdas irreversíveis em caso de ociosidade, leitos vazios, por exemplo, no hotel, maior sensibilidade à sazonalidade e variação de demanda, e exigência de gestão em tempo real da qualidade do serviço. Qual o papel da distribuição e do intercâmbio do turismo, destacando as diferenças conceituais? A distribuição refere-se à forma como o produto turístico é repartido entre os consumidores e como se estruturam preços, rendas e lucros no mercado. Já o intercâmbio diz respeito ao ato de troca comercial, ou seja, a venda de bens e serviços turísticos. Há uma diferença central a ser destacada. A distribuição é igual à lógica econômica de repartição, e o intercâmbio, a operação de compra e venda. No turismo, essa distinção é relevante, pois muitas vezes ambos os conceitos são confundidos. Qual a importância da complementariedade do produto turístico sob a perspectiva da experiência do consumidor? A complementariedade significa que os diversos serviços turísticos estão interligados e dependem uns dos outros para formar a experiência final. Do ponto de vista do consumidor, o turista avalia o destino de forma global. Uma falha pontual, tomando, por exemplo, transporte ruim, atrasado, não chega na hora prevista, pode prejudicar toda a percepção. Reforça também a necessidade de padronização e integração da qualidade. E isso tudo evidencia que o valor do produto turístico está na experiência integrada e não em serviços isolados. Como a participação ativa do consumidor influencia a configuração do produto turístico na contemporaneidade? O consumidor atual é informado, muito informado, exigente e participativo, influenciado diretamente a construção do produto turístico, influenciando diretamente a construção do produto turístico. Ele busca experiências personalizadas e atua na decisão e formatação da viagem. E isso gera consequências, como aumento da demanda por customização e inovação, valorização do papel consultivo de agentes e empresas, maior importância da experiência e da cocriação do produto, fidelização baseada na capacidade de atender expectativas específicas. Voltando ao texto. A avaliação do produto turístico
baseia-se na evolução do conceito de férias, que levou à consolidação de duas formas principais de consumo turístico: a viagem organizada e o turismo independente, que representam diferentes níveis de estruturação e autonomia do viajante. Na viagem organizada, consiste em um pacote completo de serviços turísticos, planejado previamente pelas operadoras, incluindo transporte, hospedagem, alimentação e parte das atividades. Seu principal objetivo é oferecer comodidade e previsibilidade, eliminando preocupações do turista, especialmente financeiras e operacionais. Esse modelo caracteriza-se como um produto padronizado, quase industrial, produzido em escala, com duração e itinerário definidos, e pode ocorrer em duas formas principais: circuitos acompanhados, com guia durante toda a viagem, e circuitos com acompanhamento local, guias em cada destino. Vantagens: preços mais acessíveis e economia de escala. Organização eficiente, clareza na oferta, limitações possíveis, pouca flexibilidade, opções restritas de destinos, hotéis e duração, e roteiros rígidos. O crescimento desse modelo está fortemente associado ao desenvolvimento dos voos charter e às tarifas especiais do transporte aéreo. Também o turismo independente. Turismo independente que baseia-se na lógica à la carte, permitindo ao viajante maior autonomia e personalização. O turista pode adquirir apenas parte dos serviços e complementar a experiência conforme suas preferências. Esse modelo varia desde as viagens parcialmente estruturadas até experiências mais livres e exploratórias, como roteiros personalizados, viagens de aventura, circuitos autogerados. Características também devem ser observadas, como a maior liberdade de escolha, diversificação de experiências e inovação nos formatos de viagem. Um exemplo dessa evolução é o circuito autogerado, que rompe com o modelo tradicional rígido e prioriza tempo livre e escolhas individuais. A avaliação do produto turístico evidencia a coexistência de dois modelos: um padronizado e eficiente, viagem organizada, e outro flexível e personalizado, turismo independente. Essa dualidade reflete transformações no comportamento do consumidor, que evolui de uma postura passiva para uma atuação mais ativa na construção da experiência turística. Até que ponto a padronização da viagem organizada contribui ou limita a experiência turística do indivíduo? A padronização contribui ao oferecer segurança, previsibilidade e redução de custos, tornando o turismo mais acessível. No entanto, limita a experiência ao restringir a autonomia, a espontaneidade e a personalização, podendo transformar a viagem em um consumo passivo e pouco autêntico. O turismo independente representa uma evolução do comportamento do consumidor ou uma tendência de nicho? O turismo independente representa uma evolução do comportamento do consumidor, que se torna mais informado, exigente e participativo. Embora ainda exista forte presença de turismo organizado,
A busca por experiências personalizadas e autênticas indica uma tendência crescente e estruturante do mercado. De que forma os avanços tecnológicos têm impactado a transição entre viagem organizada e turismo independente? A tecnologia atual ampliou o acesso à informação. Reservas online, avaliações de usuários fortalecendo o turismo independente, plataformas digitais que permitam o turista planejar e customizar sua viagem, reduzindo a dependência de operadoras tradicionais e incentivando a autonomia. Voltando ao texto. Há um leque de fórmulas de viagem. Podemos apresentar um panorama das principais fórmulas clássicas de viagens turísticas, evidenciando a diversidade de produtos ofertados pelo mercado e sua adaptação aos diferentes perfis de demanda, níveis de renda e expectativa dos turistas. As estadas constituem constituem uma das formas mais tradicionais de viagem, caracterizadas pela permanência em um único destino, podendo ser de natureza balneária, urbana ou voltada a esportes de inverno. Essas estadas variam conforme o tipo de hospedagem, hotel, clube, resort, e o regime de alimentação, café da manhã, meia pensão ou pensão completa. Além disso, podem ser combinadas com circuitos, permitindo ao turista integrar momentos de descanso com experiências de exploração. Os circuitos representam viagens com deslocamentos organizados e itinerários definidos, podendo assumir diferentes formatos. Os mini-circuitos, que são de curta duração e frequentemente complementam uma estada. Os circuitos descobertos, que concentram-se em um único país. Já os grandes circuitos, que abrangem vários países e têm duração prolongada. Há também circuitos especializados, como os realizados em ônibus de luxo e os safaris, que envolvem experiências mais aventureiras. Esses circuitos podem ser realizados de forma individual ou acompanhada por guias e grupos organizados. A combinação entre duas modalidades dá origem aos circuitos de estada, são considerados estratégicos, por equilibrar a intensidade das atividades de descoberta com períodos de descanso, proporcionando uma experiência mais completa e confortável ao turista. Os cruzeiros destacam-se como uma forma integrada de turismo, reunindo transporte, hospedagem, alimentação e entretenimento em um único produto. Podem funcionar como meio de transporte, cruzeiro-transporte, como experiência de exploração, cruzeiro-descoberta, como produto temático, gastronomia, música, religião, ciência, ou ainda ser combinados como estadas e circuitos em seus destinos de escala. O livre itinerário representa o avanço do turismo independente, no qual o viajante assume maior controle sobre a experiência, e essa modalidade permite combinações flexíveis, como transporte aéreo associado ao aluguel de veículos e hospedagem, podendo incluir roteiros sugeridos ou totalmente personalizados. Nesse contexto, surgem tendências contemporâneas como o turismo ecológico, viagens de fim de semana, turismo da terceira idade e roteiros sob medida, que valorizam a autonomia e a personalização.
O leque de fórmulas de viagens evidencia a evolução do produto turístico em direção à diversificação e à segmentação, refletindo um mercado que combina modelos padronizados, estadas, circuitos, cruzeiros, com propostas flexíveis e customizadas, livre itinerário. Essa dinâmica revela a crescente centralidade do turista como agente ativo na construção da experiência, exigindo do sistema turístico maior capacidade de adaptação, integração e inovação. A diversificação das fórmulas de viagem representa uma estratégia de mercado ou uma resposta às mudanças no comportamento do turista? Representa ambos, mas principalmente uma resposta às mudanças no comportamento do turista, que se tornou mais exigente, informado e orientado à experiência. A diversificação surge como adaptação do mercado à demanda por personalização, flexibilidade e autenticidade, ao mesmo tempo em que funciona como estratégia competitiva para ampliar segmentos e aumentar o consumo. Em que medida os modelos padronizados, como estadas e circuitos, ainda são relevantes em um cenário de crescente valorização do turismo independente? Os modelos padronizados continuam relevantes porque oferecem segurança, previsibilidade e custos reduzidos, sendo atrativos para determinados perfis, turistas iniciantes, grupos terceira idade. E, apesar do crescimento do turismo independente, esses modelos permanecem essenciais para a massificação e democratização do turismo, coexistindo com propostas mais flexíveis. Os cruzeiros podem ser considerados um produto turístico completo? Quais são os seus limites sob a perspectiva da experiência turística? Sim, os cruzeiros são produtos completos, pois entregam transporte, hospedagem, alimentação e entretenimento em uma única oferta. No entanto, seus limites incluem a padronização excessiva, o tempo restrito nos destinos visitados e a possível superficialidade das experiências, o que pode comprometer a autenticidade da vivência turística. Voltando ao texto. Particularidades do produto turístico. O turismo integra o setor de serviços, terciário, e, como tal, apresenta características próprias, como intangibilidade, simultaneidade entre produção e consumo, a participação ativa do cliente. Essas características gerais dos serviços que se intensificam no turismo, conferindo ao produto turístico elevada complexidade. Uma das principais particularidades é a impossibilidade de estocagem. Serviços não consumidos, como assentos vazios em aviões ou quartos de hotel desocupados, representam perdas irreversíveis. Isso torna fundamental a gestão da taxa de ocupação, coeficiente de preenchimento, que influencia diretamente os custos e a rentabilidade das empresas. O produto turístico é compósito, formado por diversos serviços interdependentes: transporte, hospedagem, alimentação, atendimento, recreação, entretenimento, entre outros, podendo, inclusive, ser parcialmente estruturado pelo próprio consumidor. Além disso, o turista precisa deslocar-se até o local de produção, o que pode gerar resistência e exige planejamento antecipado, inclusive financeiro, já que muitas vezes o pagamento ocorre antes do consumo. Outro aspecto central é a qualidade do serviço, fortemente impactada pela multiplicidade de contatos humanos ao longo das experiências turísticas,
como envolve muitos profissionais e etapas. O maior risco e há maior risco de falhas e o que pode comprometer a percepção global do produto. Nesse contexto, serviços periféricos, atendimento, hospitalidade, personalização, tornam-se decisivos para diferenciar a oferta e fidelizar o cliente. O valor final do produto turístico não é material, mas sim a experiência vivida, cujo sucesso está diretamente ligado à satisfação e à memória do consumidor. Por isso, elementos como estratégia, qualidade, inovação e customização passam a ser fundamentais. Vale destacar que a demanda turística não segue a lógica da utilidade marginal decrescente, pois o consumo de viagens tende a estimular novos consumos, ampliando continuamente o interesse por experiências turísticas. Por fim, no contexto da globalização, a competitividade do turismo depende da articulação entre os agentes econômicos em arranjos produtivos locais, baseados em cooperação, inovação e integração entre setores, fortalecendo o desenvolvimento regional e a inserção no mercado global. O produto turístico caracteriza-se por ser intangível, perecível, interdependente e centrado na experiência, exigindo gestão integrada, foco na qualidade e capacidade de inovação. Sua competitividade está diretamente relacionada à articulação sistêmica do agente e à capacidade de adaptação às dinâmicas globais e às expectativas do consumidor. Como a impossibilidade de estocagem do produto turístico impacta a gestão financeira das empresas do setor? Bem, a impossibilidade de estocagem torna o produto turístico perecível, o que significa que a capacidade não utilizada, como leitos ou assentos vazios no transporte aéreo, rodoviário ou ferroviário, representa perda irreversível de receita. Isso obriga empresas a adotarem estratégias como gestão da taxa de ocupação, precificação dinâmica e promoção em períodos de baixa demanda, visando maximizar a utilização da capacidade instalada. Por que o produto turístico é considerado compósito e quais são os desafios gerenciais decorrentes dessas características? O produto turístico é compósito porque representa e resulta da integração de múltiplos serviços interdependentes, como transporte, hospedagem, alimentação, atendimento, recreação, lazer, com desafios gerenciais, dificuldade de controle da qualidade em toda a cadeia e dependência de diferentes prestadores. Também envolvendo a necessidade de coordenação e governança integrada e risco de falhas em um elemento que comprometam a experiência total. Qual o papel dos serviços periféricos na diferenciação do produto turístico? Os serviços periféricos, atendimento, hospitalidade, personalização, são fundamentais, porque agregam valor ao produto e contribuem para a experiência do cliente. Muitas vezes são esses elementos que diferenciam ofertas semelhantes, influenciando diretamente a satisfação, a fidelização e a percepção de qualidade, indo além dos serviços básicos. Fala um pouquinho para a gente, professor, sobre a afirmação de que a qualidade do produto turístico é mais
difícil de padronizar do que em outros setores econômicos? Bem, a qualidade no turismo é difícil de padronizar devido à intensidade de interação humana e à multiplicidade de agentes envolvidos na prestação do serviço. Cada contato, recepção, transporte, alimentação, guias, pode variar, gerando inconsistências. Além disso, a experiência é subjetiva, dependente das expectativas do consumidor, o que aumenta a complexidade da gestão da qualidade. Complicando um pouquinho, por que a lei da utilidade marginal decrescente não se aplica ao turismo e quais são as implicações dessas características ao mercado, para o mercado? No turismo, o consumo de uma experiência tende a estimular novas experiências, ao contrário da lógica de saturação da utilidade marginal. Isso ocorre devido à diversidade de destinos e experiências possíveis, implicando potencial contínuo de crescimento da demanda, estímulo à inovação e diversificação de produtos, importância do marketing experiencial e a fidelização baseada na busca de novas vivências. Ok. No nosso próximo encontro, continuamos falando sobre o Sistur.